Mas esse próximo painel, que antecede o nosso coffee, que daqui a pouquinho a gente vai ter um coffee ali, ele fala muito sobre a sustentabilidade das nossas entidades. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade muito grande, somos lideranças, somos pessoas que influenciam na nossa comunidade, somos inspiração para outros líderes, e nós precisamos entender o momento do associativismo. Para que a gente possa ter novas lideranças, para que a gente possa engajar mais pessoas, para a sustentabilidade financeira das nossas empresas, a gente tem que sair de dentro da caixa e olhar de fora. E o que nós percebemos que dá muito certo e que tem assim, sido cases de sucesso nas nossas entidades são os núcleos empresariais. E é por isso que agora o próximo painel vai tratar especificamente sobre núcleos empresariais. A gente convidou 3 entidades, né, e na verdade serão 4, mas uma tem um projeto um pouquinho diferente. Mas para falar sobre núcleos empresariais, a gente convidou aquelas entidades que estão despontando, que realmente têm os núcleos bem instituídos e que esses núcleos estão fazendo a diferença não só para a entidade, mas para a comunidade empresarial. Então, eu quero convidar para que possa acompanhar nesse momento a Raquel Cadori, que é presidente da CI de Encantado. A Paula Hagel, que é vice-presidente de patrimônio, diretora de eventos e coordenadora de núcleos da SIX de Canoas. Latoya Brum, que é a diretora de núcleos da Microempa. E também o Josildo Moura de Lima, que é o presidente da CI Cindy Lojas de 3 de maio, para nos acompanhar aqui. Meninas, por favor, fiquem à vontade. Gesildo, junte-se a nós aqui. Vocês viram que é uma mulherada nesse palco agora aqui? Adoro, né? Então, vamos iniciar. Raquel, acho que tu faz uma falinha inicial e depois tu vai ter ajuda aqui para fazer essa apresentação, né? Sim. Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao presidente Rodrigo, o Rafael, a Federação, né, a Simone, por estar aqui. Até comentei com a Simone hoje. Hoje, para mim, particularmente, é um dia bem importante, onde eu teria que estar em mais 2 lugares, mas eu fiz a opção de estar aqui, porque isso também representa todo o trabalho que a gente vem fazendo, não só nessa gestão, mas aos 85 anos da nossa entidade, que completou esse ano. Ficamos também muito felizes com a presença de vocês em Encantado, né? Desde que eu estou na entidade, o Rodrigo, o Rafael e a própria Simone já tiveram 3 vezes pelo Vale do Taquari, e isso é importante, isso aproxima, né? Isso nos traz um pertencimento também. Então, tem um passador para mim? Tem o passador, gurias. Help. Aonde está? Está vindo. Até a Aline já foi, mas eu queria parabenizar também pela composição dos eventos, porque a gente se alimenta muito enquanto empresários, né? E, além disso, eu acho que foi muito importante o painel, mas me trouxe uma memória muito afetiva. Quando eu era criança, né, e lembrei disso com a fala da Aline, aos domingos a gente podia tomar refrigerante na casa da avó. E, quando chegava o Guaraná Fruc em cima da mesa, era uma festa dos primos, né? E isso me trouxe essa lembrança. Então, isso é muito bom, a gente se alimenta enquanto empresários, mas a gente também leva, né, esses exemplos e essas trocas para as nossas entidades, que, sim, são muito importantes. Então, a CI tem 85 anos, como eu falei, nós fizemos uma pesquisa com os associados, onde ficou muito ressaltada a questão da representatividade, né? Eles nos enxergam muito enquanto representatividade, e, com isso, também a gente tem a Federação como um foco, né, muito importante, que nos impulsiona.
E, sem dúvida, os núcleos, a gente sempre gosta de dizer que os núcleos são o coração da CI, né? Onde a gente consegue ver o crescimento, o desenvolvimento, a conexão dos empresários, e a gente é muito fiel à metodologia. E eu quero, sim, convidar a Berna, que é a nossa secretária executiva, que eu acho que é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje, porque eu ingressei e nasci como associada desde que eu me conheço por gente. Mas, de fato, assim, eu ingressei e tem isso do pertencimento dos núcleos desde que eu fui convidada a participar de um núcleo. E aí eu fui me desenvolvendo, e eu sempre trago esse exemplo em todas as nossas reuniões, né, Berna? Eu não acreditava que a minha profissão de origem, eu sou advogada, né? Depois estou empresária, enfim, mas eu tinha uma dificuldade tremenda de falar em público, de ir para a rádio. Enquanto nucleada, a Berna sempre me impulsionava e dizia: vai que tu consegue, eu vou junto contigo nas primeiras vezes. Isso a gente vê acontecendo diariamente com os empresários, né? Então, isso fortalece muito. Nós também temos os nossos eventos, que são muito reconhecidos, né? A Suíno Fest e a própria Jornada da Espiritualidade. E a Jornada da Espiritualidade, enquanto eu era nucleada do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, eu levei a ideia para si, e isso também é muito importante, né? Essa é a força do associativismo. Eu, sozinha, não iria conseguir, mas a CI comprou essa ideia e a gente realiza ela. Esse ano nós vamos para o 3º ano, ano que vem, né? A ideia é que já seja uma jornada de final de semana. Eu chamo, então, a Berna agora para me auxiliar na apresentação dos núcleos propriamente dito, e depois eu volto. Boa tarde. Então, meu nome é Bernardete, estou executiva e sou moderadora de núcleos. Também tenho a formação. Nós iniciamos os núcleos em 2017, com o Núcleo de Mulheres Empreendedoras Superação, que ainda está ativo. Nós utilizamos a metodologia do empreender. Eu sou bem crítica quanto a isso, eu acho que a gente tem que seguir, é a metodologia que nos faz ir para frente. E das experiências com a moderação de núcleo, para nós, em Encantado, a melhor opção foi a contratação CLT de uma funcionária. Já tivemos terceirizados, já fizemos vários testes, mas, na minha visão do que eu acompanho, é a CLT, é a moderadora funcionária que funciona, né, que é o que melhor gerou resultados. Atualmente, nós temos 5 núcleos, já tivemos mais núcleos, hoje retrocedemos um pouquinho, 96 nucleados. Esse ano, copiando a SIX Canoas, nós fizemos a primeira reunião integrada aberta, né, para convidar novos nucleados, em março. Os núcleos são responsáveis em torno de 14 eventos anuais. Eles organizam, eles planejam, eles organizam, eles executam. E, esse ano, eles também têm a responsabilidade de vender. A gente percebeu que, em muitos momentos, os eventos que nós fazíamos, a gente acabava a equipe da CI interferindo, vendendo, porque via que não ia para frente. E, esse ano, é assim, o nucleado não vendeu, o evento não acontece. Então, nos eventos, deu mais de 800 participantes. E, este ano, também, nós temos o 2º evento de integração dos núcleos, que esse é um dos objetivos e o que mais aparece lá, integrar os nucleados, fazer as trocas entre eles, né, do que deu certo, do que não deu. E cada ano é um núcleo responsável pela organização. Então, ocorre no horário daquele núcleo. Tivemos, na nossa governança, então, nós temos os núcleos. Os núcleos têm os coordenadores, que são 4 pessoas. Temos o conselho de núcleos e temos uma diretora de núcleos. E, esse ano, o conselho se reuniu 3 vezes e tivemos 2 visitas técnicas. Esse é o nosso Superação, Núcleo de Mulheres Empreendedoras Superação. Foram em torno de 22 reuniões ano, 3 eventos. Elas fazem o Café com Elas, são eventos consolidados no nosso calendário. A Rodada de Negócios, desde 2018, em parceria com o Sebrae, e o Happy Hour do Empreendedorismo Feminino. E, esse ano, que foi um case de sucesso do Congresso da Federação, elas escolheram trabalhar, então, os planos de negócios, de novos negócios. E, destes aqui, né, vocês podem ver que, por exemplo, a Lavanderia Express não passou, eles decidiu não investir.
A distribuidora de bebidas era o único negócio existente. Os outros todos são novos negócios. Então, turismo de um aplicativo, marido de aluguel, um aplicativo, banheiros modulares, uma casa saudável, a lavanderia, então, que foi vetada, distribuidora de bebidas, e esses outros, um talk no YouTube. Esse aqui eu não me lembro exatamente, o SOS Quatro Patas são o ponto de interrogação, porque ainda não tem informação suficiente para seguir. Nós temos também o AGEV, a Associação de Jovens Empreendedores do Vale, da ACI, são os nossos jovens empreendedores. Eles também, normalmente, são 22 a 25 reuniões ano de cada núcleo. Então, a cada 15 dias, nós temos, dentro da entidade, 98 associados. Isso dá movimento para a entidade. Mesmo as entidades menores, nós somos uma cidade de 22 mil habitantes. Nós temos 370 associados, mais ou menos. É o nucleado que movimenta a nossa entidade. Eles estão sempre lá dentro. Então, isso traz vida. Os jovens fizeram a nossa primeira visita técnica fora do estado. Eles visitaram o Parque Ágora, em Santa Catarina. 2% do PIB de Santa Catarina está dentro do Parque Ágora. É desenvolvimento, é inovação, é tecnologia. Visitaram a ACAT e tiveram um rico encontro na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que é gigante, né? Gigante, antiga, então assim, é o contraponto. A CID Encantado com a Associação de Florianópolis, mas uma troca riquíssima. O turismo em ação. Aqui, por exemplo, a gente retrocedeu. Lá atrás, com o advento do Cristo Protetor, nós tivemos uma reunião de sensibilização para esse núcleo. Eram mais de 120 pessoas. E todo dia era uma reunião gigante. Nós dividimos o núcleo e criamos 2. Com o andar da carruagem, as pessoas, os empresários, quem estava presente, percebeu que turismo não era bem assim, e os núcleos foram encolhendo. Então, a gente voltou e formou um núcleo só, que é o turismo em ação. O foco deles é visita técnica, visitaram várias regiões de turismo. Agora vamos trabalhar legislação trabalhista e o turismo, mídias sociais, rodas de conversa, finanças de impacto. Então, é um núcleo enxuto agora, porque realmente tem que querer, e bem ativo. O desenvolvimento de pessoas é um núcleo temático, ele é focado na nossa dificuldade de mão de obra, então estão sempre criando ações para isso. Comércio varejista é um núcleo mais recente, foi criado esse ano. Mesmo, vocês sabem que na metodologia tem uma pesquisa que a gente faz se o núcleo é viável ou não. Nem sempre ele dá uma nota boa, mas foi decisão da diretoria seguir com o núcleo de comércio, porque a gente percebe que o nosso comércio é o que mais precisa de incentivo. E o que a CI ganha? Berna, muito obrigada. Eu vi que a gente já está com o tempo esgotado. Eu vou passar bem rapidinho, mas eu acho que as entidades, a nossa contribuição, talvez a mais importante é isso, né? Trazer essa experiência de que quem mais ganha, que é um ganha-ganha, na verdade. A entidade ganha e o nucleado ganha. A gente ganha novos associados, é a melhor forma de a gente captar associados são os núcleos. Os membros são os mais participativos em todos os eventos da CI, porque tem o engajamento, eles se sentem pertencentes. Eu sou uma executiva que eu estou quase todo dia, se não todo dia, na CIA, e a gente vê a movimentação dos núcleos, são encontros quinzenais, mas como nós temos 6, toda semana nós temos, e a gente vê o engajamento deles, e isso é muito importante, é eles que levam a entidade para fora, é eles que movimentam. Sem dúvida, desenvolvimento de novas lideranças, né? A própria sucessão do Conselho de Administração da CI, quanto à diretoria, elas vêm dos núcleos e nós já estamos bem atentos a novas lideranças e como trabalhar isso dentro dos núcleos. Desenvolve a cultura associativista, sem dúvida, é o dia a dia, né? E aqui trazendo um pouquinho, não vou ler todos, mas a gente fez uma pesquisa para entender deles o que eles ganharam com os núcleos, e as respostas foram fantásticas, tanto a nível pessoal quanto profissional, mas muito de conexão e pertencimento. A gente até pode disponibilizar depois, acho que terminou meu tempo, né?
A gente trabalha muito nos próximos passos, né? A gente está fazendo, e não começou na minha gestão, a gente está fazendo um plano de negócios e o planejamento estratégico, aliás, da entidade, com um foco muito especial nos nucleados. E a gente percebeu que tem vários níveis, né, e tempos diferentes de gestão de cada nucleado. Então, a gente está trabalhando no planejamento estratégico, justamente para fortalecer o relacionamento e o potencial, um núcleo de gestão de liderança, né, de alta performance, que a gente sente que dentro dos núcleos deles alguns podem mais. Então a gente quer fomentar isso também. A gente está fazendo, né, todo um cronograma, enfim, a gente está bem otimista com o trabalho dos núcleos. Nossos contatos, e se a gente puder auxiliar de alguma forma, né, ficamos à disposição, e agradecendo muito o convite de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, Berna. A gente percebe, né, que tem toda uma característica diferenciada nessas entidades que promovem o associativismo com os núcleos empresariais. E talvez alguns de vocês, né, olhem para mim e pensem assim, o núcleo de mulheres. O núcleo de mulheres é extremamente importante, é porta de entrada para empreendedoras, mas não só núcleos de mulheres. Nós temos núcleo jovem e, principalmente, núcleos setoriais. Tá? Acho que agora a gente vai falar um pouquinho Canoas, a Microempa, assim, tem esse desenvolvimento, né, com um olhar sobre os setores importantes da economia e o desenvolvimento pessoal de cada empreendedor. Nenhum empreendedor, e a gente percebe isso pelo próprio projeto Empreender, nenhum empreendedor que participa de núcleos sai igual. Todos conseguem evoluir pessoalmente e, especialmente, ampliar as suas empresas. Né? Então, vamos ouvir agora a Paula, da Six de Canoas. Então, tá, vou ficar em pé para o pessoal do fundo poder ver melhor. Eu sou a Paula, de formação sou arquiteta, e nunca me imaginei participando do movimento associativista. Minha formação é muito técnica. Então, isso tudo é um mundo novo que se abriu para mim, e hoje, como diz, né, quem conhece se apaixona. Então, eu vou falar da Six Canoas, porque a minha porta de entrada no associativismo lá em Canoas foi através do Núcleo de Mulheres. A nossa entidade tem 84 anos de trabalho na cidade, ela coincide com a emancipação da cidade. Né? E, falando especificamente dos núcleos, o primeiro núcleo foi em 2013, que foi a fundação do Núcleo da Mulher Empreendedora, né? Fomentado pela Simone, e esse foi o divisor de águas da nossa entidade. Né? Então, a gente tem aí o primeiro núcleo em 2013, o último núcleo esse ano, em 2024. Temos 7 núcleos, e hoje 47% dos nossos associados pertencem aos núcleos. Desde pequenas empresas, MEIs, até empresas grandes da cidade, funcionários e diretores de alto escalão fazem parte de núcleos. Nós temos estes 7 núcleos. Tá? Então, nós temos o Núcleo da Mulher, que foi o primeiro, nós temos Núcleo Jovem, Núcleo da Saúde, que daí já são núcleos setoriais, Núcleo da Gastronomia, Núcleo de Gestão Empresarial, o Núcleo Feminino de Empreendedorismo, porque o Núcleo da Mulher nunca tinha vaga, sempre cheio, então surgiu um segundo núcleo feminino, em breve acredito que deve sair um terceiro aí, e o mais recente, então, é o Núcleo de Serviço Empresarial, que tem 3 meses. Então, a nossa escala de tempo, né, de formação de núcleos é praticamente um núcleo por ano. Então, 2013, 2015, 2017, 2018, e aí nós tivemos uma lacuna, que foi a pandemia, porque nós não tínhamos encontros presenciais, né? Todo mundo sabe o que aconteceu naquele período. Então, ali nós tivemos um espaço sem sensibilizações, sem formação de núcleo, e depois, então, tivemos, em 2022, 2 novos núcleos, e, em 2024, o núcleo de serviços. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora do Núcleo da Mulher, e agora estou tendo uma nova oportunidade de ser coordenadora do Núcleo Jovem, então, do jovem núcleo da entidade, que é o Núcleo de Serviços Empresariais. O nosso organograma de estrutura de núcleos ele é dentro da metodologia do Empreender, dentro da CACB.
Né? Então, a gente tem a CACB, que é o órgão nacional, a Federação, que é o órgão regional, a SIX, que é o órgão, né, da ACI municipal, e o núcleo que pertence, então, à SIX. Esse é o organograma estrutural. Então, as nossas premissas. Né? Primeira coisa, método empreender. Como já foi dito aqui, nós já percebemos que ele é fundamental. Seguir a metodologia do empreender faz o núcleo se manter estruturado, faz as coisas andarem num trilho. Dentro desse trilho, a gente tem uma certa... Dentro dessa estrada, a gente tem uma certa liberdade, mas a gente precisa ter esses limitadores para que flua tudo bem. A sensibilização também é muito importante, porque ela apresenta os núcleos para a sociedade que está fora do movimento associativo. Então, ela vem, participa, normalmente são os convidados para a sensibilização são amigos e pessoas dos relacionamentos dos nucleados, e eles vão trazendo, e o círculo de relacionamento vai se aumentando através das sensibilizações. A partir da sensibilização, onde é apresentado a história da entidade, dos núcleos e o movimento como ele acontece, a gente tem, então, a associação na entidade. Para fazer parte do núcleo, é preciso ser associado. E a quarta premissa é a consultora efetiva na entidade. Ela é funcionária da entidade. O núcleo precisa ter a figura do consultor. E a importância aqui, então, né, para os presidentes de ACI, esse é um cargo que ele deve ser visto como um cargo-chave, junto com a executiva. O consultor de núcleos monitora todos os núcleos, mantém todo o método em ordem, cobra, né, ele modera as reuniões, o que é muito importante, porque os núcleos normalmente vão trazer líderes já para dentro da entidade, líderes em formação. E não é fácil liderar líderes. Todos são muito falantes, todos são muito impositivos, então a figura do moderador dentro da estrutura das reuniões dos núcleos é muito importante. Então, né, eu destaco aqui a importância desse cargo dentro da ACI. Então, para o nucleado, né, qual é o benefício que a pessoa vai ter ao se associar a um núcleo? Né? Então, a primeira coisa é a evolução do modo de pensamento empresarial. Porque, às vezes, a gente entra dentro da empresa, como o meu caso, formações técnicas, e a gente não tem onde buscar esse exercício, né, do pensamento empresarial. Eu fiz um MBA de gestão empresarial, mas, ainda assim, a experiência, a vivência desse estudo dentro do núcleo é fundamental. É um crescimento que eu posso testemunhar com muita propriedade. Esse exercício de liderança acaba refletindo no próprio negócio. Né? O engajamento e a criação de rede de relacionamentos dentro do ambiente da entidade. Os nucleados se relacionam, né, e isso cria vida dentro da entidade, e as redes de network entre os nucleados, mesmo que de setores diferentes, ela acontece de uma forma muito profusa. Valorização pessoal, né, a pessoa se sente, mexe com a autoestima quando tu pertence a um grupo, quando tu está na linha de frente de uma ação, seja ela grande ou pequena, quando tu tem que organizar, quando tu tem que preparar uma reunião, quando tu tem que fazer demandas, e, às vezes, diferentes do teu dia a dia, isso te motiva, isso te torna mais seguro, e isso vai trazendo cada vez mais segurança. A formação de líderes, né, por óbvio, né, os líderes que depois vão assumir as cadeiras das diretorias dentro das ACIs, né, porque eles, através do núcleo, eles vão conhecendo o movimento da entidade, eles vão conhecendo as instâncias da entidade. Eles não entram de paraquedas num cargo sem nunca ter entendido como o processo funciona. Né? Então, isso também é um caminho bom. E o protagonismo nas ações intra e extra-entidade. Né? Então, os núcleos eles agem dentro da entidade e eles levam a entidade para fora. Então, hoje, por exemplo, nós estamos tendo lá um evento do Núcleo da Saúde, que é um núcleo setorial voltado para as empresas que atuam na área da saúde. Então, eles são o dia inteiro em uma jornada, falando sobre tributação,
contratação, recursos humanos, situação dos convênios, espaço físico adequado da área da saúde. Então, vários temas voltados especificamente. Então, isso é um movimento grande, gera movimento dentro da entidade e gera movimento na cidade. Temos lá a casa lotada hoje acontecendo esse evento. E, né, o que eu queria trazer aqui, benefícios dos núcleos para a entidade, né? Sem dúvida, o aumento dos associados, a oxigenação, né? A mudança de pessoas, não ficam sempre as mesmas figurinhas carimbadas nos mesmos lugares, né? A visibilidade da entidade expandida, o movimento da entidade nas redes sociais, porque cada núcleo acaba tendo a sua rede social vinculada à rede social da entidade, as novas lideranças, os relacionamentos empresariais, os negócios que se fomentam entre todos e o sentimento de pertencimento, né, que fortalece a entidade. Então, aqui essa foi a nossa primeira sensibilização deste ano. Era para ter acontecido outra, mas a enchente em Canoas foi forte. Então, né, mudou um pouquinho os planejamentos feitos. Mas, esse ano, nós tivemos 196 interessados em fazer parte. A nossa entidade, hoje, não tem estrutura para absorver todas essas pessoas. Então, estamos trabalhando, né, Shirley, colocando as cabeças para funcionar, de que forma a gente vai crescer a entidade para poder absorver todas essas pessoas que estão se motivando ao associativismo através de todo esse trabalho feito. Então, né, uma entidade que fortalece seus nucleados se fortalece. Esse é o nosso pensamento hoje, depois destes 10 anos de investimento nos núcleos. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Invistam nos núcleos, porque as entidades crescem, e isso é uma estratégia-chave para a sustentabilidade das ACIs. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Qualquer dúvida, né? Nossas redes, nossos contatos, quiser acompanhar os eventos dos núcleos, então sigam a SIX Canoas. Boa. Queria dizer que o exemplo vivo, né, desse desenvolvimento de liderança dos núcleos Estão me ouvindo? O exemplo vivo é a presidente da SIX de Canoas hoje, a Shirley, tá? Que ela iniciou a caminhada dentro da entidade de classe através do núcleo de mulheres, e hoje a gente tem então a segunda mulher presidente da SIX que começou sua jornada dentro dos núcleos. E eu queria assim, né, dizer, eu estou na Federação, mas iniciei a minha vida associativa dentro da SIX de Canoas. E a nossa entidade, ela era conhecida como uma elite empresarial do município. E era. E, a partir dos núcleos, e especialmente desta gestão, da presidente Shirley, a entidade se abriu, e hoje é o que a Paula acabou de dizer. A entidade ficou pequena, o espaço físico está pequeno, porque nós temos hoje grandes empresários que permanecem lá participando, mas nós também temos o médio, o micro e o pequeno, né, o pequeno e o micro empresário lá. E isso faz toda a diferença. Indústria, comércio, serviços. Então, assim, é uma efervescência de empreendedores que vão se desenvolvendo e, com isso, o desenvolvimento dos seus negócios também. Queria, antes de passar a palavra, nessa sequência, dizer assim que, daqui a pouco, muitos de vocês estão fazendo fotos, enfim, pensando, eu também quero, mas não sei por onde começar. A Federação, né, ela tem essa capacitação do empreender, mas, mais do que a Federação, né, eu acho que essas conexões que vocês podem fazer aqui com, né, as nossas lideranças que acabaram de apresentar esse case é fundamental. Então, pegar o contato, ligar e dizer, olha, eu quero, me ajuda, como é que eu começo? E outra coisa, de repente vocês podem pensar assim, mas a minha entidade é tão pequena para mim poder ter um consultor. Trabalhem de forma consorciada. Daqui a pouco vocês vão reunir 5 entidades, 10 entidades da região, e vão juntos, ter um consultor que vai poder atender, então, uma demanda maior de entidades e de núcleos também. Nosso primeiro consultor ele era de Santa Catarina, o Timóteo, né? Ele veio de lá, ele ficou um tempo, né, trabalhando dentro da SIX, até que conseguiu formar, então, para que seguisse sozinha.
Então, fica essa dica, né? Porque eu acho que é algo que vocês têm que mesmo colocar no planejamento estratégico e instituir dentro das entidades. Agora vamos ouvir também o super case, né, da Microempa, com a Latoya, que vai poder nos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu e o presidente Rodrigo a gente vivenciou nos 40 anos, né, a comemoração dos 40 anos, agora na semana passada da Microempa, e onde ficou evidente que a trajetória da Microempa se dá, o sucesso se dá, muito em função dessa relação com os núcleos. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou Latoya Brum, sou diretora de núcleos, mas já quero começar falando que eu comecei como associada. Sou empresária, comecei há 10 anos atrás na Microempa como associada, me tornei nucleada e me tornei diretora de núcleos. E tudo tem um começo. Começar é importante, independente do nosso tamanho, do nosso porte. Nós também começamos lá do inicinho e hoje somos case e referência para o Brasil todo. Então, o que a Simone estava comentando é muito importante. A gente só tem como atingir o sucesso com os núcleos, com a nossa associação, se a gente começar, dar o primeiro passo, tá? Então, contem com a gente desde já. Bom, sou suspeita para falar dos núcleos, eu brinco com o presidente, o Pedro, que tem 2 pessoas muito apaixonadas pelos núcleos setoriais da entidade. A primeira sou eu, a segunda é ele. Ele briga comigo, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque eu, como empresária que sou, comecei pequena, hoje, né, tenho uma empresa um pouquinho maior, eu entrei dentro da Microempa com uma visão do associativismo de uma maneira e eu me transformei com os núcleos setoriais. E hoje eu posso utilizar da minha própria transformação junto ali na diretoria, junto com os núcleos setoriais. Então, é muito suspeito eu falar porque os núcleos setoriais eles são uma verdadeira transformação para os empresários, para a nossa associação e para a sociedade. Então, eu tentei compilar, eu e a Josi, as gurias ali do núcleo, tudo o que a gente faz, mas é muita coisa. Então, se vocês precisarem de ajuda, se vocês tiverem dúvidas, podem nos contatar. O que eu vou conversar com vocês hoje? A importância da utilização da metodologia Empreender para a Microempa. Isso foi uma virada de chave muito grande para a gente. E vocês vão entender o porquê. Às vezes, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, é isso que vai tirar o bicho que está lá na nossa associação. É utilizar a metodologia da maneira correta. Bom, nós, como a Simone comentou, essa semana a gente completou 40 anos de entidade, né? Então, fico muito feliz de estar falando aqui, de estar representando a entidade nesses 40 anos. Hoje, nós somos a entidade com maior representatividade no estado do Rio Grande do Sul. Temos um pouco mais de 3.000 associados. Tá? Desses 3.000 associados, nós temos também 22 pessoas na equipe, colaboradores, pessoas que estão lá todos os dias, estão lá agora fazendo acontecer a nossa entidade. 15 núcleos setoriais, e, como a Simone mesmo comentou, são núcleos setoriais de diversos setores. Tem o núcleo da beleza, tem o núcleo dos móveis, tem o núcleo da alimentação. Então, a gente trabalha muito forte os setores. E, ano a ano, a gente vai avaliando, através da metodologia do Empreender, quais setores são viáveis da gente implementar, quais núcleos, daqui um pouco, a gente poderia estar abrindo para intensificar cada vez mais a entidade, para auxiliar, né, esses empresários ali da região. Além disso, nós temos 5 profissionais totalmente focados em projetos e núcleos setoriais. Então, hoje, nós temos pessoas que são voltadas para isso, que fazem o negócio acontecer. Porque a colega ali da Seide Encantado comentou, né, antes, o núcleo é o coração da entidade. Na Microempa, o núcleo setorial a gente transpira núcleo setorial. A gente respira núcleo setorial, porque o núcleo setorial e o núcleo dentro da metodologia do Empreender, ele nos traz um resultado em todos os âmbitos da associação. No âmbito comercial, no âmbito do marketing, no âmbito dos resultados de projetos de premiações. Então, vai muito além de ter um grupo de empresários desenvolvendo ações. Isso é uma pontinha do iceberg dentro do todo da nossa associação. Então, a gente tem esse entendimento muito forte, a gente vibra muito isso, que foi o que vocês viram ali nos 40 anos. Né? Bom, como que começou tudo isso para vocês entenderem? Em 1984, a Microempa foi fundada, e em 1991 surgiu o primeiro núcleo setorial, que, inclusive, o maior orgulho do seu Pedro, do seu Juvenil, que está aqui também, que é o EMOB. Só que esses núcleos eles surgiram sem metodologias do Empreender. Pessoas, empresários, se reuniram, desenvolveram os núcleos.
E foi só lá em 2016 que a gente começou a utilizar a metodologia do empreender. E foi aí que a roda começou a girar. Foi aí que muitas coisas começaram a fazer sentido, coisas que não davam muito certo e que a gente pensou, pô, por que não foi antes? Mas tudo tem um momento certo, né? E aí, em 2024, a gente oficializou aí com 15 núcleos setoriais. Bom, qual é a vantagem, né, de ter a metodologia do empreender, além dessa organização como um todo? O empresário ele se adapta muito fácil às mudanças e os desafios que acontecem no dia a dia, porque a metodologia do empreender, apesar de ser um método, um passo a passo a ser seguido, é um método que não é engessado. É um método que não é burocrático. Então, o empresário ele consegue se adaptar dentro daquela metodologia. O que eu quero dizer com isso? Eles não são obrigados a desenvolver o que eles não querem. Eles não são forçados a fazer ações porque a entidade quer desenvolver uma ação. Eles fazem ações que vão beneficiar o negócio deles, que vão beneficiar a sociedade e que, consequentemente, vai beneficiar a associação também. E aí isso se torna um círculo dentro da nossa associação. E a metodologia Empreender nos trouxe isso, nos desburocratizou em vários processos. Além disso, com isso, a gente criou um ambiente de trabalho, junto com os núcleos setoriais, muito leve. É bom participar dos núcleos setoriais, é divertido, é prazeroso, as pessoas querem participar dos núcleos setoriais, porque, gente, todos que são empresários sabem, o nosso tempo custa. E eles estão lá, a cada 15 dias, desenvolvendo ações, e eles gostam, e eles fazem. E eu vou dizer para vocês, nós não temos um dia na agenda da Microempa livre que não tenha uma ação dos núcleos setoriais, o ano inteiro. E por que isso acontece? Justamente porque, através da metodologia, a gente consegue fazer uma aplicação de ações que faz com que eles tenham prazer, queiram fazer aquilo, pelo bem do seu negócio, pelo bem da associação e pelo bem da sociedade como um todo. Além disso, a gente tem a moderação, que é a questão do consultor. E o que tu colocou é muito bom, porque todo mundo que é empresário quer o seu poder de fala, né? E aí, se não tem uma moderação do consultor, se torna caótico, porque todo mundo quer falar e não dá para todo mundo falar. E a metodologia do empreender ela nos trouxe essa possibilidade de moderar discussões rumo a um resultado em comum daquele núcleo setorial. Além disso, a gente tem dentro da metodologia do empreender um grande benefício que a gente consegue envolver quem tem interesse. Porque a gente já viu muitos casos de associações, e talvez tu está me ouvindo e a tua seja assim, então repense se a tua é assim, de associações que querem colocar a goela abaixo uma ação no empresário. Associação que quer decidir a ação que o empresário vai fazer. Gente, esse mundo acabou. Talvez é por isso que a tua associação ainda não decolou. Não é assim. Com a metodologia do empreender, a gente consegue fazer com que o próprio associado decida aquelas ações que vai fazer sentido para eles. E o que isso beneficia a nossa associação? Em tudo. Porque ele vai desenvolver a ação, ele vai divulgar a ação, ele vai convidar pessoas para essa ação, e isso tudo vai girar aquele ecossistema todo da nossa associação. E isso a metodologia do empreender nos ajudou muito. Além disso, um planejamento. O que acontece com o planejamento? Todo mundo tem muita ideia. Aí vocês imaginem nós com 15 núcleos setoriais. Se cada núcleo setorial tem 10 pessoas, já pensaram? Não dá. Então, ter um planejamento estruturado, seguindo o empreender, faz todo o sentido para que as ações aconteçam e a gente tenha os resultados que a gente tem. Eu vi que teve gente que riu ali das ações, né? Viu? Fica a dica aí, gente. Bom, principais mudanças, então. A gente não tinha um consultor, a gente passou a ter um consultor. Eu vou dar um corre aqui, porque eu quero falar a parte final, que é bem importante. Antes, a gente não tinha reconhecimento na entidade, e eu aposto que vocês já ouviram falar sobre a Microempa, dos reconhecimentos que a gente tem, e isso se deu à metodologia do empreender. E antes nós não tínhamos um regramento, e hoje a gente tem as regras, tem regimento, tem tudo muito claro, tanto para nós, quanto entidade, quanto para eles, como nucleados. Além disso, né, com essas ações da metodologia do empreender, hoje a gente já fomentou mais de 10 milhões de reais que foram revertidos em ações nacionais, ações internacionais, ações para os núcleos setoriais, ações para os empresários, ações de todas as formas que vocês possam imaginar. É muito dinheiro envolvido em projetos que a gente consegue captar, que a gente consegue desenvolver junto à metodologia do empreender, utilizando a metodologia do empreender.
E não é à toa que nós somos uma das... Eu sempre digo que somos a maior, tá? Se a gente não é, ignore, mas para mim é. Que nós somos a maior entidade de premiações, gente, porque olha só, a gente ganhou, lá no início, a gente ganhou 3º e 4º lugar de melhores projetos, tá? Logo que a gente iniciou. Depois, a gente ganhou melhor coordenação estadual do Brasil. E olha que a gente implementou Empreender há poucos anos, né? Depois, melhor consultor do Brasil, consultor dos núcleos setoriais, melhor associação comercial do Brasil, melhor núcleo setorial do Brasil e o Ors Concurso, que foi a nossa última, né? Não tem mais. A gente brinca que o pessoal tem que criar uma outra premiação, porque a gente já ganhou todas. E eu estou falando isso não é porque eu quero, nós somos os melhores, não. Eu estou falando isso porque a gente começou assim como muitos de vocês, com um núcleo setorial que não tinha metodologia, que não tinha um planejamento, que não tinha uma organização, só que a gente decidiu dar o primeiro passo. Então, talvez, para vocês que estão nos ouvindo, só falta esse primeiro passo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas talvez o bicho de 7 cabeças está acontecendo porque vocês, daqui a um pouco, estão deixando de implementar uma metodologia que vai muito mais facilitar os núcleos setoriais dentro da associação de vocês do que dificultar, como muitas pessoas imaginam. Tá? O meu tempo acabou, gente, é muito difícil falar tão rápido, mas eu quero dizer para vocês que a metodologia do Empreender ela fez com que a nossa chave virasse dentro da entidade, fez com que tudo começasse a fluir dentro da entidade e fez com que a gente conseguisse ter esses resultados que a gente tem com tantos núcleos setoriais, que, apesar de que são 15, né, a gente acha que é pouco, porque, pelo seu Pedro, nós já tínhamos 30, mas ainda não. Mas comecem. Às vezes, como a Simone comentou, é uma parceria que tu vai fazer com um colega, com uma outra associação, é daqui um pouco uma troca ali que tu vai fazer com um colega teu. Comecem. Porque a metodologia do Empreender ela está para facilitar, gente, e não para burocratizar ou para dificultar o acesso de vocês a núcleos setoriais. Vale a pena para a entidade. E eu me arrisco a dizer, e isso é uma opinião minha, tá? Que uma entidade sem núcleos setoriais, ela representa muito pouco. Porque o núcleo setorial é a alma do negócio. O núcleo é a alma, porque quem é que está ali dentro da nossa entidade? Quem que a gente deveria querer que estivesse dentro da nossa entidade? Não são os empresários? E por que o empresário vai na nossa entidade? Ele não vai só porque tem um convênio, ou só porque a gente dá um desconto. Ele precisa de muito mais. Ele precisa do oxigênio a mais. E isso, gente, é responsabilidade de todos nós dentro das nossas associações. E a metodologia do Empreender nos ajudou a entender isso e nos ajudou a colocar isso de verdade em prática. E foi por isso que a gente atingiu todos esses resultados. Tá bom? Obrigada. Muito bom, muito bom. É muito difícil falar, gente, em 10 minutos. Não, mas foi perfeito. A tua capacidade de síntese está ótima. O Kleber ficou só de olho. Ele, olha, aceitei futuro, né, Kleber? Mas, assim, gente, eu sou uma entusiasta, né, desse movimento de núcleos. Esse nosso momento aqui, assim como o painel inicial, ele está sendo filmado. A gente vai fazer recortes desse nosso momento e vai encaminhar para vocês, para que vocês possam levar para a diretoria essas falas aqui, para que vocês possam, né, estimular os colegas vice-presidentes, diretores, os próprios associados, a partir destes depoimentos. Porque isso, de fato, muda a relação da entidade com os seus associados e, por óbvio, né, o resultado que a gente alcança. Mas a gente fala muito, né, que nós precisamos desenvolver e conectar as pautas econômicas com questões sociais. E o Gesildo veio nos falar um pouquinho sobre um projeto que eu acho que é super bacana também, que a gente conheceu, né, Rafael? E ficamos muito empolgados, especialmente pelo momento que a gente está vivendo. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso fórum, né, de poder também passar essa experiência e estimular os nossos colegas. Boa tarde. Obrigado, Federação, presidente. Simone, obrigado pela oportunidade. Sou Gesildo, presidente da CI de 3 de maio. Não é uma data de calendário, é um município, né? Lá na região noroeste, são 25 mil habitantes apenas. Nós temos uma entidade que esse ano comemora 45 anos. Ela tem hoje 42% das empresas locais associadas a ela. Junto também com o Cindy Lojas, presidente Dilson, que está junto aqui. Acho que a nossa comitiva de 3 de maio, vice-presidente Ramo, obrigado. Também quem manda em casa também, né? Obrigado pela presença. Agradecer à Federação por essa oportunidade de um
projeto que nasceu de uma demanda dos nossos empresários, quando a gente parou para pensar o que a gente está pensando, e além do que a gente está pensando, o que a gente está fazendo para as futuras gerações para entrarem nas nossas empresas. Nós, enquanto empresários, reclamamos muitas vezes da falta de mão de obra, da dificuldade, e a gente percebeu que nós precisamos encontrar este jovem ainda criança para que ele tenha contato com as nossas empresas. E, a partir daí, saiu o nome Experimenta, das gerações novas, que são momentos de experimentação destes jovens para com as nossas empresas e momento destas empresas também para estes jovens que, no futuro, podem estar lá dentro trabalhando. Então, ele é um projeto dentro de um programa maior que tem Oferendo Emprego, que é uma ação pontual, rápida, que ocorre anualmente na busca de vagas. O Experimenta Liderar, que é um programa intensivo de alta liderança para quem já está nos cargos de liderança das empresas com potencial de crescimento. E o Experimenta Jovem. O Experimenta Jovem ele tem um propósito, então, de unir jovens que estão terminando o ensino fundamental, que não tiveram contato ainda, que vão ter os primeiros contatos com o mundo lá fora, além da sala de aula, através dessa união de empresários, empresas e das possibilidades que eles vão atuar no futuro, através de experimentação. São parcerias que ocorrem, ele está acontecendo hoje a terceira edição, terceiro ano de realização. Hoje está acontecendo uma etapa lá em 3 de Maio, o momento que os jovens estão diretamente dentro das empresas experimentando diversas situações. A primeira edição foi em 2022, com escolas municipais e particulares. 2023, agregamos as escolas estaduais. E 2024, presidente Simone, todas as escolas do município que têm 9º anos estão participando desse projeto. São 5 etapas, basicamente, que esses jovens têm contatos de experimentação. A primeira, nós chamamos de vivências para autoconhecimento. Nós temos uma parceria de quem viabiliza financeiramente o projeto, parceria com quem realiza, que é a Universidade e a CETREM, com um desafio que nós chamamos a universidade para ser parceira. Nós não queremos em nenhum momento esse jovem sentado numa cadeira ouvindo alguém falar. Nós queremos esse jovem participando, vivenciando. E aí, senhoras e senhores, não precisa pedir a eles para não usarem telefone celular. É o contrário. A gente usa o telefone celular dentro das atividades, porque eles têm momentos totais de vivências dentro das empresas, com os empresários e dos empresários também junto a eles. Esse primeiro momento é um momento mais técnico, em que eles vão buscar potenciais com profissionais da área da psicologia, por exemplo, potenciais de o que eu posso ser. Né? Esse jovem está recém começando a fazer as primeiras descobertas. Aqui são algumas fotos das turmas, eles recebem todo o material, por isso, com permissão do presidente, eu estou usando uma camiseta que é desse projeto, né, dos parceiros que nós temos, recebem todo o material ao qual fazem parte dessa vivência. Aqui estão momentos que eles estão se conhecendo e buscando o seu potencial. A segunda etapa são vivências para a jornada profissional. Aqui eles vão ter experiências de comportamento, de coisas básicas, por exemplo, como que eu faço um currículo, como que eu me comporto numa entrevista, como que eu visito uma empresa, como que eu coloco as minhas pretensões. E aqui são profissionais do RH das empresas em contato com eles e eles em contato com essas empresas nesse momento. Aqui alguns exemplos. O pessoal que está ali falando são profissionais das empresas. São quem atua, quem faz o processo de seleção nas empresas, colocando na prática como que isso está acontecendo. E assim por diante. A outra etapa são vivências técnicas, ligadas sejam elas ao agronegócio, ao design, à saúde, à tecnologia. São momentos que eles vão experimentar essas possibilidades. Porque lá depois no ensino médio, no futuro, que eles vão definir quais são as suas profissões. E são experiências, vivências que tem no município com possibilidades. Essas áreas que estão aqui colocadas não são à toa, porque são as áreas das nossas empresas que atuam dentro da nossa associação. Então, aqui eles estão vivenciando. Olha só, aqui no agronegócio, aqui na saúde, literalmente, por isso o nome Experimenta. Aqui, outras atividades. A quarta etapa são vivências práticas, a turma 2024 está fazendo hoje, em que eles vão para dentro das indústrias
para empresas do comércio, do serviço, do agronegócio, viver experiências práticas, em que o empresário recebe no seu ponto de venda, na sua indústria, no seu local, trazendo as experiências, o que lá acontece. E aí são vivências que eles têm nesse momento de experimentação. Aqui numa indústria de móveis, por exemplo, conhecendo o sistema, operando robôs, equipamentos de alta tecnologia, enfim, momentos de experimentação. Aqui, por exemplo, no supermercado, né, em que está lá o gerente do supermercado com seus colaboradores, levando esta experiência a esses jovens. Vamos a um exemplo. Muitos de nós entraram no mercado de trabalho, nossas empresas, daqui a pouco trabalhando nessas áreas, né? Pequenas atividades, mas depois, na sequência, com resultado. E assim por diante. A quarta etapa é vivências em altas horas, ou a última etapa. Altas horas, por que será? Nós utilizamos, de uma emissora que tem aí, esse termo, porque a metodologia que nós usamos nesse momento é justamente parecida, em que os famosos desse dia são os empresários, a banda que se apresenta é formada por empresários, a plateia são os jovens desse dia, nós fazemos uma transmissão online ao vivo desse momento, em que nós temos um apresentador, olha aqui o formato, e este momento eles fazem uma interação, porque é o último encontro deles com os empresários de diversas áreas, fazendo perguntas, questionando os empresários, trazendo a sua história de vida, o seu crescimento. Isso, presidente, que estamos fazendo aqui hoje. Nós aprendemos hoje muita coisa aqui. E eles estão lá aprendendo nesse momento. E aí eles fazem as colocações aos empresários, questionam os empresários, porque eles também têm angústias, por que muitas vezes eles querem atuar nas empresas, o que eles imaginam, e também os empresários trazem exemplos e sugestões e contribuições a eles. Aqui não dá para observar, mas aqui eu peguei um print da transmissão e observem ao lado a quantidade de gente comentando e parabenizando pela ação e pelos resultados. Aqui é de uma outra turma, de outro ano, né? As ações e aqui os bastidores. Então, antes do pessoal entrar ao vivo lá, né, de acontecer tudo, que vai começar o programa, o apresentador faz toda uma interação. Então, olha só, o baixista empresário, o vocalista empresário, enfim, o prefeito, quer dizer, lideranças e exemplos que vão dizer como que eu cheguei até ali, vão estar relacionando com estes jovens. Alguns resultados de estudo desta brincadeira que nós temos aí. Aqui são algumas divulgações que saíram do programa, são 60 jovens a cada ano que nós temos feito esse trabalho, essas vivências. Aqui uma série de depoimentos deles, e quero trazer alguns resultados de um projeto de apenas 3 anos. Nós computamos um investimento de R$300 por jovens. Aqui, 62% é captado externamente com projetos, por isso a importância das entidades terem pessoas dentro focadas a segmentos, a captação e dar essa atenção dentro da empresa para viabilizar os projetos. Nós formamos 180, e aí vem algumas observações que nós atualizamos essa semana. Turma 2022. Ou são estagiários ou são funcionários. Todos os 60. Turma 2023. 50% está em estágio, porque é 9º ano, agora estão no ensino médio, não tem idade para ser funcionário. Mas mais da metade já são estagiários em empresas. Turma 2024 está em formação. O que eu quero colocar aqui, que talvez não basta nós, empresários, acessarmos estes jovens apenas no 9º ano do ensino fundamental. Talvez, para a gente pensar, e concluindo aqui, agradecendo a oportunidade, nós temos que pensar em interagir com esse jovem na creche, lá embaixo. Ele precisa ter contato com as nossas empresas, senão nós não teremos mão de obra. Ele não sabe que a empresa existe, a empresa não sabe que ele existe, e nós vamos continuar com esse descompasso, essa dificuldade. Nós precisamos aproximar esses jovens aos nossos negócios. E nós vamos só aproximar fazendo experimentações com eles. Se a experimentação for boa, ele retorna. Ele vai trabalhar na nossa empresa, eu tenho certeza disso. A nossa meta era que se um participante conseguisse emprego numa empresa, nós teríamos atingido a meta. Eu acho que a gente está chegando lá. Obrigado. .
Lindo, lindo, Gesildo. Acho assim, super motivador isso. E sinceramente, sim, né, olhando para vocês, ao lado desse grupo aqui, passou o tempo de que a entidade de classe reúne um grupo de lideranças uma vez por semana, faz uma reunião e cada um volta para o seu trabalho. A gente precisa fazer diferente, o mundo mudou e nós precisamos mudar e acompanhar tudo isso. Trazer jovens, né? Fomentar o empreendedorismo desde microempresários, os MEIs, trazer para dentro da nossa empresa. Eles olham as nossas sedes e dizem assim, isso não é lugar para mim. Aí nós temos que ir lá dar a mão e dizer, vem, talvez tu seja, daqui a 10 anos, um grande empresário da cidade. Isso é nosso papel também, é uma contribuição social e, por óbvio, econômica que a gente deixa como legado dentro da nossa comunidade. Eu queria convidar agora a presidente Shirley, o presidente Pedro, o presidente do Cindy Lojas, para se juntar aqui para a gente fazer uma foto, registrar esse momento.